Bom, como vocês já perceberam, eu vou mostrar imagens e fazer uma espécie de viagem sobre 3 sítios muito particulares. Logo aqui uma espécie de provocação, porque há um dos sítios, que é Paris, que é ligeiramente mais proeminente do que os outros. Em qualquer dos casos, e por isso eu vou falar muito menos de Paris e, portanto, vou fazer aqui uma espécie de balanço democrático, falando muito sobre Yaoundé e sobre Macau e apenas um pouquinho sobre Paris. Yaoundé é, na verdade, a capital dos Camarões, que é um país na África Central, é um país recôndito, distante, não visitado por nós portugueses, porque nós temos um compromisso, ou tínhamos um compromisso com a chamada África Portuguesa, ou a ex-África Portuguesa, portanto Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e portanto é muito raro, na verdade, os investigadores, os professores, saírem deste eixo português que já em si, ou ex-português, que já em si dá imensa matéria para ser pensada. E, portanto, quando nós tivemos um convite do Ministro do Ministério do Ensino Superior para visitar a capital dos Camarões, no sentido da fundação, da presumível, possível fundação de um curso de arquitetura, evidentemente que eu, um pouco inconscientemente, devo dizer, aceitei fazer essa viagem, aceitei participar nessa missão e vou dar-vos um pouco conta também do medo que senti nessa viagem. Sobre Macau, Macau é não exatamente uma colónia, mas era um território sob a administração portuguesa até 1999. Foi a última colónia europeia a ser entregue, digamos assim, ao seu lugar original, que é naturalmente a China, e agora a chamada República Popular da China. Macau é um sítio onde eu tenho ido regularmente, embora signifique atravessar o mundo inteiro, portanto não é regularmente todos os dias, é regularmente de 2 em 2 anos, e onde é muito interessante estudar, por um lado, a tradição da arquitetura portuguesa que se fez no século XX lá, e depois, um pouco mais alucinadamente, o boom de casinos e de arquitetura comercial e da arquitetura do entretenimento que se deu nos últimos 15 anos a seguir ao handover para a República Popular da China. Desde já nesta contradição, quando Portugal era a colónia administrativa, havia um monopólio. Quando Macau foi entregue ao Partido Comunista Chinês, foi liberalizado o jogo, não é? Isso diz logo um pouco sobre as contradições que nós vivemos. Em Macau, ao contrário de Yaoundé, sente-se imensa segurança e podemos andar à noite sozinhos, eu até diria de fato de banho, porque faz muito calor e porque de facto é um sítio completamente seguro. E é tão seguro que a Prefeitura de Macau, no final do ano, devolve dinheiro aos seus cidadãos. Ou seja, tem um surplus e devolve, envia dinheiro para os seus cidadãos. E, portanto, é um sítio de uma extrema riqueza, de uma extrema opulência, mas também é um sítio de escassez, de alguma forma. E, portanto, como percebem, eu irei sempre falar na perspectiva da escassez, na perspectiva da opulência, na perspectiva do desequilíbrio que existe hoje e que sempre existiu, mas que, de alguma forma, de facto, como temos falado nestes últimos dias, as chamadas redes sociais, a internet, a televisão, seja o que for, permite-nos ter uma percepção muito, muito real, quase hiperreal, desses lugares. Atenção que visitá-los é um pouco diferente do que vê-los nas redes sociais. Ir a Yaoundé ou ir a Macau, enfim, ir a Paris também, é diferente e é uma experiência tridimensional para o qual não somos preparados por mais imagens que tenhamos visto. Depois, por fim, Paris, por razões que não é preciso explicar, Paris é autoexplanatório, mas em Paris o que também acontece é a noção de opulência. Vou mostrar aqui arquiteturas de opulência que foram construídas agora em Paris, mas também o terror, não é? Também o terror. E de repente há aqui uma ligação entre o Daesh, que atacou Paris, e o Boko Haram, que é uma organização terrorista que trabalha
digamos assim, na Nigéria e que também está a atacar o norte dos Camarões. E, aliás, as relações entre Paris e os Camarões, ou entre a França e os Camarões, são muito fortes. Nós tivemos em várias sessões oficiais, nomeadamente o lançamento das aulas no segundo campo da Yaoundé, e atrás da mesa do novo reitor estava a bandeira francesa. Imaginem o que é, portanto, um país que é independente desde os anos 60, continua a ser completamente tomado e completamente ancorado, desde logo no exército francês e na política francesa. E, portanto, isto são questões também muito interessantes e sobre o qual eu falarei também um pouco. Como podem perceber, evidentemente que nós vivemos num momento em que a arquitetura e os arquitetos são chamados a pensar sobre estes assuntos. São chamados a pensar sobre qual é, de facto, o papel do arquiteto, qual é o papel da arquitetura. É evidente que o capitalismo desregulado e as megalomanias que a extrema riqueza criou têm um reflexo na arquitetura. E a arquitetura é uma espécie de espelho de alguma da monstruosidade que foi sendo criada nestas últimas décadas. Acontece que eu não vou fazer um discurso excessivamente moralista sobre isso, porque dá-se o caso de muitos dos arquitetos que trabalham nesse plano, alguns eu vou mostrar, não são exatamente pessoas destituídas de inteligência e de sensibilidade. E, portanto, não é muito fácil, na perspectiva da teoria, da história ou da crítica da arquitetura, desdenhar ou abertamente pôr em causa algum do trabalho que é feito por aquilo que nós chamamos o Star System. Inclusive, o Star System tem, à boa maneira do capitalismo, a capacidade de se regenerar e de integrar figuras menos evidentes, como o Paulo Mendes da Rocha, ou o Álvaro Siza, ou o Eduardo Souto de Moura. E, para falar só daqueles que nós conhecemos pela nossa língua. E, portanto, eu irei falar aqui, irei mostrar arquiteturas que de alguma forma refletem este estado de opulência, este estado um pouco pornográfico de uma arquitetura que se revela com um orçamento aberto, com um custo sem fim e que, portanto, é, a certa altura, muito difícil de absorver e de compreender e de aceitar, pese embora, de facto, seja feito por pessoas com uma capacidade de pensar o espaço e de conceber a arquitetura muito forte. Reparem, só para acabar esta introdução e para passar àquilo que é mais importante, na verdade a sociedade ocidental, pelo menos, desde os anos 70 ou 80, que diz aos arquitetos para se assumirem como figuras públicas, no sentido de ocuparem o espaço público, no sentido da arquitetura ser qualquer coisa que serve também para a sociedade e não só para alguma elite. Ora, os arquitetos, todos eles, responderam, de uma forma ou de outra, a este apelo de fazerem uma arquitetura pública, de fazerem uma arquitetura que tivesse consequências urbanas, que não se escondesse na sua própria razão de ser. Ora, o que acontece é que muitos arquitetos responderam a essa chamada e responderam com o seu maior gênio, no sentido de até de má disposição, ou de talento, ou de inteligência. Acontece que a sociedade mudou e o sistema desregulou-se e esses arquitetos estão um bocado apanhados em falso e não podem voltar para trás. Eu vou mostrar aqui no final da palestra um gesto famoso, não sei se já ouviram, que o Frank Gehry fez, respondendo a um jornalista de Oviedo. E esse gesto que o Frank Gehry faz mostra também a sua própria incapacidade de voltar para trás. O Frank Gehry não pode voltar para trás, só tem que ir para a frente. E, portanto, essa contradição, eu sou sensível a essa contradição. Sou sensível ao pedido que foi feito pela sociedade para que os arquitetos fossem artistas e não só técnicos, ou fossem também técnicos e não só artistas, e isso criou uma contradição que, de alguma forma, nós hoje experimentamos e que eu aqui vou aludir repetidas vezes. Bom, comecemos então
por Yaoundé e pelos Camarões. Enfim, eu não serei muito longo, não se assustem. Suponho que antes da meia-noite acabarei de falar. Bom, os Camarões não são um país muito conhecido, não sei, talvez pelo futebol. É um país que tem uma história muito complexa e que eu não vou aqui explicar, nem saberia exatamente, porque passa de uma colónia alemã para, a seguir à Primeira Guerra Mundial, ser dividida entre a França e a Inglaterra e depois haver uma espécie de fusão dessas duas nacionalidades e, na verdade, teoricamente é um país bilingue, é um país que fala francês e inglês. Na verdade, o mundo inglês dentro dos Camarões está claramente em declínio e é o francês que domina completamente. O que é bonito para nós portugueses nos Camarões, e eu fui abordado várias vezes sobre esta questão, é que quem deu o nome Camarões foram os portugueses. Claro. Os portugueses que começaram a descer por África abaixo e que pararam num sítio, num rio com muitos camarões, e chamaram Camarões àquele país. E depois foram-se embora, e depois continuaram para baixo, porque tinham mais que fazer, não é? Ora, é exatamente esse nome Camarões, que depois passa para Cameroon, em inglês, que é dado pelos portugueses. E é engraçado que algumas pessoas nos Camarões, com certeza por simpatia, me disseram que tiveram pena que os portugueses tivessem apenas dado o nome e tivessem seguido caminho. É interessante que este desenho do Fernando Távora, que a gente mostra sempre a propósito e a despropósito, porque é um desenho muito bonito da expansão portuguesa, mostra ali aquela espécie de enclave, não é? No interior, que é claramente uma marcação que o Távora faz dos Camarões, subconscientemente, que seja, e depois nós viajaremos ali até ao Extremo Oriente e até Macau, mas estas linhas vermelhas, para ambos os lados do Atlântico, mostram um pouco essa passagem e esse caminho dos portugueses. Bom, eu não vou contar todos os detalhes, nem seria politicamente correto, nem se calhar justo, porque obviamente nós somos turistas e estrangeiros e outsiders nesta experiência, mas eu conheço relativamente bem, enfim, Luanda e Angola e Maputo e Moçambique e Cabo Verde, e não estava preparado para aquilo que encontrei em Yaoundé. Aquilo que eu encontrei em Yaoundé é um sítio sem Estado, sem organização, onde literalmente os táxis que vão na rua, enfim, não sei exatamente qual é o nome aqui no Brasil, mas a gente em Portugal chama carrinhos de choque, não é? Os táxis e os carros batem uns nos outros fisicamente, conforme vão andando, não é? E é muito... e portanto os carros estão todos um pouco... um pouco como este, não é? Ou seja, inclusive, evidentemente que isto é apenas um lado anedótico, mas o trânsito é uma boa metáfora para a própria organização, digamos, das cidades. E era muito vulgar e muito presumível que as bicicletas as motas e os carros pudessem funcionar diretamente e no sentido oposto numa rotunda. Quer dizer, a rotunda não funciona no sentido de circulação num sentido, não é? Funciona no sentido das várias circulações possíveis. E de facto, uma imagem como esta, que eu gosto muito, não sei bem porquê, mostra esta rarefação, não é? Mostra esta... eu vou falar um pouco sobre isso depois, sobre os edifícios, sobre alguns edifícios, mas mostra, de facto, esta contradição de um sítio que, seguramente, de uma cidade e de um país que teve um apogeu, que teve um ponto alto nos anos a seguir à independência, nos anos 60. Nos anos 60, Yaoundé e os Camarões são um país relativamente estável, relativamente rico. Vamos ver exatamente como é que isso se traduz em arquitetura. Mas, de facto, aquilo que acontece, como veremos no fim desta primeira parte, é que os Camarões têm um presidente desde 1982,
chamado Paul Biya, e que aparentemente não quer sair de ser presidente. E, portanto, é de facto um Estado totalmente oligárquico, totalmente feito de dinastias e de famílias, e, portanto, isso revela-se duramente na própria paisagem da cidade de Yaoundé. Bom, eu gosto particularmente desta fotografia porque aparece aqui, claro, o Brasil, não é? E um rapaz, um moço com uma camisola e com a bandeira brasileira. Isto é totalmente ao acaso, mas a possibilidade disto acontecer estatisticamente é possível, porque as pessoas gostam de trazer t-shirts do Brasil. Bom, e estas imagens captam mal, obviamente, um pouco o estado complexo e anárquico e difícil que Yaoundé vive. Mas depois nós começamos a visita à noite, e estas imagens são à noite, depois veremos imagens do dia, mas na verdade a Universidade de Yaoundé tem um campus feito pelo Paul Ecochard, que eu falei um pouco sobre ele, que é um sítio absolutamente magnífico do ponto de vista da arquitetura que foi feita. E é muito emocionante, de facto, nós vermos como um campus universitário, portanto, um sítio da universidade, é uma espécie de ilha, é uma espécie de sítio de civilização, porque a arquitetura funciona, porque a arquitetura organiza, porque a arquitetura tem qualidade. E isso, a ideia de nós estarmos refugiados e nos sentirmos confortáveis num campus universitário é uma experiência, de facto, muito, muito comovente. E, na verdade, aqui estávamos a visitar o campus à noite, não sabíamos, nós fomos para os Camarões, como geralmente os portugueses vão para qualquer lado, não sabendo nada, não fazendo a mínima ideia. E, portanto, nós estamos agora a pesquisar e estamos agora a tentar perceber que arquiteturas é que vimos a posteriori. E devo-vos dizer que não há informação, que não há descrições, que não há imagens. E, portanto, isto é, de facto, do ponto de vista da investigação, um terreno absolutamente, incrivelmente rico. Parem, aqui estamos num enorme auditório, num belíssimo auditório. Ali ao fundo está a fotografia do Presidente. Naturalmente, a fotografia do Presidente será uma constante nas nossas visitas. Aqui uma situação muito bonita em que nós apanhamos em flagrante, digamos, uma aula que está a decorrer com 2 alunos, o que também é simpático, num auditório muito, muito interessante e muito bonito, como se pode ver. E aqui também à noite uma situação que nos deixou um pouco perplexos, não é? Que é a revista com uma maquineta, não é? Que é feita aos alunos antes de entrarem na sala de aula, e que foi também feita a nós, não é? Portanto, os alunos neste campus, que é um sítio de grande refúgio, digamos assim, são revistados antes de entrarem na sala de aula, porque obviamente as possibilidades de atentados são, nomeadamente o Boko Haram, são um dado de facto. E é aquilo que nós estamos a assistir, enfim, e não deixa de ser altamente perturbante. Bom, aqui a sala de aula, vários professores no palco a falarem ao mesmo tempo, enfim, ao mesmo tempo, quer dizer, explicando, fazendo a pedagogia de forma partilhada, numa cena muito, muito bonita e muito emocionante, porque de facto aqui, sente-se que a universidade é um sítio de paz, não é? É um sítio de conhecimento, como nas nossas sociedades, digamos, não é tão evidente. Bom, aqui à noite estamos num sítio também maravilhoso, do ponto de vista até arquitetónico, esta espécie de retícula, esta espécie de estrutura primitiva, não é? Com azulejos, onde a nossa entourage, os nossos amigos nos fizeram comer e beber coisas que nós não imaginávamos que pudéssemos beber nem comer, nem que, aliás, é suposto fazer-se no centro da África, não é? Beber um belíssimo sumo de laranja na rua não é suposto fazer-se na África Central. Em qualquer dos casos, correu tudo bem e foi uma enorme alegria também estar aqui na rua,
numa zona islâmica, obviamente que digamos, a comunidade muçulmana é muito forte nos Camarões e, portanto, era um pouco isso também que estávamos aqui a experimentar. Bom, e agora algumas imagens e alguns comentários sobre o centro de Yaoundé. Aqui estamos a ver, suponho, na cobertura do Hilton, mas nós não estávamos no Hilton, estávamos num hotel atrás do mercado, no centro, enfim, da cidade, e é muito interessante, reparem, estamos aqui a aproximar-nos, este mercado central que aparece na internet, mas no qual nós não conseguimos ainda distinguir nem o autor, nem a data, nem nenhuma circunstância, digamos, disciplinar. O que sabemos, nós visitamos o mercado depois dele fechar, houve logo um tumulto, porque, verdadeiramente, porque aparentemente havia uma esquadra da polícia dentro do mercado e nós fomos apanhados desprevenidos e, portanto, houve ali uma situação de alguma inconveniência, mas a verdade é que o fundamental para nós ainda não está feito, que é perceber portanto, como se percebe, o mercado funciona em várias cotas, não vai subindo por esta escada até uma enorme arena no piso superior. É seguramente uma obra de arquiteto, são imagens já recuperadas fora da nossa viagem. É seguramente uma obra de um arquiteto, é seguramente uma obra muito bonita na sua configuração também um pouco islâmica, um pouco ocidental, mas também com este cruzamento islâmico. E é uma espécie de pérola que nós agora vamos tentar inventariar e descobrir enfim, e mapear. Bom, aqui estamos no norte de Yaoundé, enfim, não interessa muito, estamos num grande edifício que tem a ver com os bancos, é uma espécie de articulação dos vários bancos de Yaoundé, a norte, enfim, com um céu sempre um pouco pesado e cinzento. Aqui a norte vamos ao encontro deste hotel. Reparem, evidentemente que no centro de Yaoundé há uma certa hostilidade, há uma certa tensão, a demografia é pesada e depois todos os novos colonos, nomeadamente as comunidades diplomáticas, nomeadamente as comunidades francesas, estão em condomínios fechados no norte de Yaoundé, a viver belíssimamente bem e a fazer congressos, enfim, como a que a gente encontrou neste hotel, enfim, paradisíaco e mais uma vez também ainda não por nós mapeado, não é? Nós não fazemos a mínima ideia, a não ser que de facto é um hotel com todos os condimentos futuristas e expressionistas e um pouco até brasileiros que de repente encontramos, não é? Quer dizer, de repente há no meio desta tensão e no meio desta hostilidade estes sítios bastante paradisíacos. E nós estávamos num hotel bastante complicado, obviamente ficamos cheios de inveja perante a possibilidade de nos passarmos uns dias aqui. Aqui estamos, voltamos à cobertura do Hilton, no centro de Yaoundé. Reparem também como há aqui um certo sabor islâmico, não é? Nesta estrutura muito bonita da cobertura, que nos permite ver o centro administrativo e governamental e a prefeitura de Yaoundé, que, mais uma vez, que tem também um sabor mexicano, brasileiro, latino, mas que, mais uma vez, nós não fazemos a mínima ideia. Enfim, também ainda não fomos até ao fim da pesquisa, naturalmente, mas enfim, é extremamente interessante, não é? Esta arquitetura que claramente tem esta ambição de criar um sítio, não é? E de criar uma lógica administrativa qualificada enfim, com um tema que se vai repetindo. E, portanto, há aqui também muito da arquitetura erudita e da arquitetura que interessa mapear e que nós seguramente vamos fazer nos próximos tempos. Isto, para todos os efeitos, é o sítio central de Yaoundé e aquele edifício é o edifício onde nós tivemos reuniões com as autoridades de Yaoundé, nomeadamente aqui ainda uma imagem para o sul, onde se vê o palanque para os discursos e para
enfim, para as paradas, que está colocado sempre, não é? Quer dizer, não é um palanque efêmero, é um palanque que está, pelo menos desde 82, à espera do presidente Paul Biya mostrar como é que se desenvolve o país. Bom, acabando, eu agora mostrava algumas imagens do campus do Paul Ecochard. Paul Ecochard é um arquiteto francês que trabalhou na Síria, que trabalhou no Paquistão, que trabalhou na Turquia, que trabalhou num conjunto de países nos anos 50 e nos anos 60, e é uma figura, salvo minha opinião, bastante desconhecida. É um arquiteto que participa no CIAM 9 e, portanto, faz parte da comunidade dos arquitetos modernistas, mas ele é, de facto, um arquiteto que trabalha nestes lugares tropicais e nestes lugares não ocidentais, e é muito emocionante, como vocês podem ver, está aqui o Paul Ecochard, literalmente uma descoberta que fizemos aqui em Yaoundé, e vejam os edifícios como são bonitos, não é? Este é o edifício da reitoria, suponho. Há aqui, esta é uma estrutura que não é da Paul Ecochard seguramente, mas é muito bonita porque é uma mesa-cadeira com uma cobertura, uma peça fantástica de arte arquitetónica. Aqui um auditório belíssimo. Aqui seguramente alguém viu algumas páginas do Oscar Niemeyer. E portanto esta arquitetura tropical e a arquitetura modernista, depois já em algumas lógicas já mais próximas dos anos 60, com a utilização de elementos de pedra e de elementos vernaculares. Aqui 2 auditórios que são de facto peças incrivelmente bonitas, não é? Colocadas na paisagem com uma sabedoria fantástica e que têm já muitas as preocupações dos anos 60, não é? Portanto, de relação com o lugar, de utilização dos materiais como a madeira, como a pedra. Isto são, basicamente, residências de estudantes, suponho, mais ou menos abandonadas, mas feitas, de facto, com rigor construtivo, estrutural e compositivo absolutamente extraordinário. E, portanto, reparem, era, de facto, um consolo, não é? E uma amenidade estar neste lugar depois do azáfama e da dureza que se sentia na pele no centro de Yaoundé. Aqui uma escultura completamente, e eu, como sou miúpe, tive que perceber, passado algum tempo, que as pessoas não se mexiam e, portanto, não podiam ser pessoas, mas demorei algum tempo. Aqui são pessoas verdadeiras, isto é um quadro incrivelmente bonito, não é? De uma família, enfim, de um conjunto, isto é no campus, de um conjunto de trabalhadores ou de estudantes que estão aqui a fazer um piquenique. Enfim, e aqui são, para provar... Aqui é o nosso encontro com o Ministro do Ensino Superior, com a nossa entourage, com o meu colega, que é vice-cônsul de Santo Tomé e Príncipe, enfim, eu não vos posso contar aqui exatamente aquilo que aconteceu, posso contar lá fora, mas evidentemente que as fotografias do Paul Biya por todo lado e uma cena e um encontro absolutamente incrível do ponto de vista humano e do ponto de vista político e de todos os pontos de vista. Bom, avancemos então para o outro lado do mundo, completamente diferente. Aqui, só para retomar um pouco a expansão, portanto, nós estivemos ali nos Camarões, agora vamos estar ali em cima, em Macau, ao lado de Hong Kong. Aqui, rapidamente, só para terem uma ideia da geografia, um pouco insana, a geografia que os portugueses, enfim, vão construindo. Macau é aqui no Pacífico, não é? No delta do Rio Pérola, tenho sempre dificuldade em dizer delta do Rio Pérola, muito próximo de Hong Kong, e portanto há uma rivalidade terrível entre Hong Kong e Macau. Hong Kong, claro, uma colónia inglesa que foi revertida em 98, Macau é entregue, o handover é feito em 99, portanto um ano depois. Há aqui um certo simbolismo nisto. Eu mostrarei depois uma obra em Shenzhen, que é já na China verdadeira, porque Hong Kong é uma região administrativa especial, como Macau é uma região administrativa especial. Zhuhai é a cidade já da China. Portanto, isto é uma geografia muito, muito interessante e, obviamente, para quem não souber, neste lado do mundo vivem mais pessoas do que no resto do mundo inteiro, não é? Portanto, a questão da demografia e da presença das pessoas
Acho que só é superada em São Paulo. E aqui vejam um gráfico já de 2010 de densidade demográfica, suponho que assim que se chama, densidade da população, onde Macau aparece em segundo lugar, na verdade, do ponto de vista urbano, acima de Bangladesh, e onde o Brasil está, obviamente, também presente, mais a meio da tabela, mas Macau é tido como o sítio com maior densidade urbana do mundo. Muito rapidamente, sem amassar, Macau é, quando os portugueses chegam lá no século XVI, na verdade este azul escuro e este branco, portanto é uma ilha, uma península espectral, que depois vai crescendo até este azul claro por as chamadas land reclamations, ou seja, por expansões da terra para cima do rio, e tem no início, vê-se aqui, em cima a península de Macau e depois duas ilhas, Coloane, Taipa e Coloane, que, fruto das land reclamations, se vai transformar numa só ilha. E, portanto, há aqui também, do ponto de vista da fabricação de terra e da fabricação urbana, de facto, uma experiência absolutamente incrível de forjar território quando ele é de uma grande exiguidade, como se percebe aqui, do azul escuro e do branco, que é o centro, não é? De alguma forma podemos pensar que o branco se refere à cidade portuguesa, que foi criada, e o azul escuro, nomeadamente na zona do Porto Interior, se refere à cidade chinesa que existia já quando os portugueses chegaram. Aqui a cartografia é muito bonita porque mostra a cidade a mexer-se, não é? Como os metabolistas gostariam, não é? A arquitetura a aumentar e a diminuir e a criar, de facto, novas áreas de construção. Aqui uma imagem que eu gosto muito, não é? Porque é uma imagem de pura arquitetura e neste entrelaçado de malhas absolutamente incrível, e depois a realidade da vizinhança da China. É muito interessante também o modo como nos anos 60 há repercussões da Revolução Cultural e da política do Mao Tse-tung neste território. Enfim, uma história muito, muito interessante e muito particularmente comovente. E vê-se aqui agora o novo mapa contemporâneo de Macau, não é? Que é a junção das duas ilhas da Taipa e da Coloane, criando, com esta contração, Cotai, Coloane e Taipa, uma zona nova que eu mostrarei brevemente nos próximos slides. Bom, aqui algumas imagens minhas. Hong Kong e Macau, e também um pouco a China, vive segundo o termo, ou o slogan, um país, dois sistemas. E os dois sistemas são claramente o comunismo e o capitalismo. E eu acho que esta imagem apanha muito bem, em cima o capitalismo e os cartões Visa e um talk show qualquer, um quiz show qualquer, e depois o Mao Tse-tung, que se mantém como uma figura de referência. E, portanto, se é possível, esta articulação, de facto, entre a tradição comunista e a erupção, digamos assim, do comunismo, do capitalismo. Às vezes, na China pode-se trocar os nomes. Aqui, um tema que eu gosto muito de tratar, que é o modo como os edifícios estão absolutamente permeados, absolutamente parasitados por gaiolas. E mais uma vez, aqui também refiro, enfim, os neovanguardismos dos anos 60, nomeadamente as arquiteturas de metabolismo, porque, na verdade, os edifícios podem se mexer, porque estas gaiolas são adicionadas e são subtraídas, e são espaços muito enigmáticos para nós do Ocidente, porque nós gostamos de guardar a tralha, não sei se diz assim no Brasil, mas guardar a tralha dentro de casa, não é? Aqui o que acontece nesta tradição asiática, chinesa, macaense, é guardar a tralha na fachada do edifício, não é? E, portanto, a tralha toda, tudo aquilo que não interessa, vai para estas gaiolas, e o espetáculo, de facto, do ponto de vista gráfico, fotográfico, arquitetónico, visual, significa que a arquitetura desaparece e só aparece tralha, não é? E isso é uma coisa muito bonita do ponto de vista visual. Na verdade, Macau é um sítio muito romântico, de passagens secretas, de saguões, esta densidade depois também é revelada na arquitetura e é de facto um sítio
particularmente romântico, porque cheio de sítios perdidos e de passagens secretas, e é muito bonito também o usufruto da cidade. Os bares estão abertos durante a noite, pequenos bares com estas opacidades um pouco misteriosas, eu diria até muito eróticas, eu diria. Depois, na zona do Porto Interior, ainda alguns vestígios da cidade chinesa, já com algumas marcas ocidentais, mas sítios perdidos, sítios que provavelmente podem vir a ser destruídos muito rapidamente. Isto é uma típica construção da cidade chinesa do século XIX, remanescendo, obviamente, palavras perdidas em português, que estão por todo lado, mas não se fazem ouvir, porque ninguém fala, obviamente, português, nem inglês, quanto mais português, só se fala, de facto, mandarim ou cantonês. E depois esta arte pública, não é? Que todos os becos, todas as ruas têm um nome em português também, não é? E há coisas absolutamente maravilhosas, como este Pátio da Claridade, enfim. Enfim, um pouco, é sempre este o tom muito poético. Bom, deixem-me, à maneira do Paulo Ecochard nos Camarões, mostrar um arquiteto português, que é o Manuel Vicente, que constrói e que cria, de facto, um roteiro de arquitetura moderna nas últimas décadas de Macau, na verdade a partir dos anos 60, e que é um caso de estudo absolutamente incrível. Aliás, eu estive agora num congresso em Pasadena, em Los Angeles, a mostrar estes edifícios, que são, e aqui remeto outra vez para a escassez, que são edifícios de realojamento de pessoas que vivem em bairros, em favelas, ia dizer bairros da Lata, mas em favelas talvez se faça melhor compreender. E, portanto, isto são arquiteturas modernas, feitas por um arquiteto português, que tentam este difícil programa, toda a gente que trabalha em questões sociais sabe que isso é verdade, que é uma arquitetura que permita albergar um maior número de pessoas em condições da maior dignidade possível. O STDM é o primeiro arranha-céus de Macau, primeira torre, talvez seja melhor dizer, de Macau, já nos anos 80, virado para a fronteira que nos leva para a mainland China, para Zhuhai. E o Fai Chiquei é um edifício, um conjunto de edifícios, que se vira para o outro lado da China, da mainland China, que foi, entretanto, demolido, porque, de facto, a pressão imobiliária em Macau é absolutamente muito forte. E, portanto, isto são, no fundo, arquiteturas da escassez, arquiteturas sociais e tentativas no limite dos custos baixos e exercícios muito interessantes, porque, como vocês podem imaginar, não há muitos exemplos de arquitetos ocidentais a trabalharem na China nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80, não é? Portanto, nós temos aqui uma possibilidade de investigação e de pensamento muito interessante. Reparem aqui as construções tradicionais, de pessoas, de pescadores e de pessoas no sul de Macau em condições muito precárias, que são realojados nestes dois conjuntos, onde, obviamente, o Manuel Vicente tenta criar uma regra com estes painéis de concreto e com estas varandas coloridas que resistam à apropriação que nós sabemos que vai ser forte e dura e densa das pessoas que aqui habitam. E, portanto, este edifício é um edifício que nós temos estudado, que a Ana Vaz Minheiro tem também trabalhado, e que eu acho que é um sítio também extraordinário nesta colisão, neste confronto entre a arquitetura de arquiteto, não é? De desenho, de construção, de geometria, etc. E depois esta quase artística ocupação, não é? Os nossos amigos artistas que querem ser arquitetos, basta olharem para uma fotografia destas para desistirem, não é? Porque isto é arte e arquitetura, de facto. Bom, o Fai Chiquei é um edifício muito celebrado, é um edifício que tem um prémio, tem vários prémios. É um edifício um pouco diferente daquilo que tinha sido, o Manuel Vicente já morreu em 2013, que era um pouco a prática dele, um edifício mais seco e mais, que no entanto remete na sua implantação, como se pode perceber, para duas bandas, duas barras, e tenta criar num espaço intermédio uma espécie de rua-praça,
que tinha de facto uma sociabilidade muito interessante, não é? Que era vivido, que era habitado, e que aqui vemos fotografias que são inéditas, que nós temos vindo a pesquisar e que são fotografias ainda por tratar, mas que mostram espaços muito bonitos, não é? A tal rua-praça, as pessoas a brincarem ou a jogarem, ou, enfim, num sítio que não pensem que não é extraordinariamente arquitetónico, isto é, muito geométrico. Eu não disse aqui algumas coisas essenciais, como, por exemplo, o Manuel Vicente ter trabalhado com o Louis Kahn em 68 e 69. E, portanto, ele vai estar em Filadélfia com o Louis Kahn e, portanto, é alguém muitíssimo influenciado pelo Kahn, depois também pelo Venturi, e, portanto, há aqui um cruzamento entre a tradição modernista portuguesa, que é muito forte, a cultura asiática e aquilo que o Manuel Vicente traz da América e que também é posto aqui em trabalho, nomeadamente aqui no Faixiquei. Muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia, alguns trabalhos que ele fez, trabalhos sempre da escassez, com poucos materiais, com materiais baratos. Aqui é um primeiro trabalho que ele faz, que na verdade é um orfanato, uma obra muito amada pelos portugueses, porque é uma obra inspirada no Fernando Távora, no Mercado da Feira, enfim, das obras mais amadas, do Manuel Vicente. E aqui reparem o mal que já começa a aparecer ali ao fundo, não é? Que eu vou falar sobre ele daqui a bocadinho. Obviamente, quando o orfanato Ellen Liang foi construído, não existia ainda aquilo que eu chamo o Robocop, que é o edifício que vamos ver um pouco mais à frente. Aqui reparem o cuidado no detalhe, de facto muito, muito emocionante para quem está deslocado de Portugal para um território bastante longínquo. Uma intervenção num espaço interior, arquivo histórico, feito já nos anos 80, já com outro sentido ficcional, com outra ambição. Eu aqui falo sempre do filme do Kubrick, o Shining, que é um filme terrível, com o Jack Nicholson, onde de repente o hotel fica banhado de sangue. E o Manuel Vicente faz uma sala de leitura, imaginem uma sala de leitura com este aspecto, não é? Claramente desapareceu passado 2 semanas, foi pintado de branco, porque ninguém conseguia ler nada aqui nesta sala do Kubrick. Bom, aqui o filme que estávamos a fazer, enfim, não vou falar muito sobre isso, mas para vocês terem uma ideia, de facto um espaço muito elétrico no sentido literal, com muita eletricidade, com muita luz artificial, muito denso, e aqui, enfim, uma sala de trabalho também muito interessante. Depois, outra obra importante deste período, que é a televisão de Macau, um edifício também celebrado e ainda usado. Reparem aqui o uso da geometria, por um lado, na versão do Kahn, mas também o tema pop do logotipo que ele desenha e que aparece em grande visualidade no edifício. Reparem, aqui estamos a falar de escassez, que quer criar luxo, ou que quer criar riqueza ou opulência, porque estamos a falar de luzes fluorescentes e de vidro martelado. Estamos a falar de zero custo, não é? No entanto, parece que estamos aqui num estúdio de ficção científica, não é? Também kubrickiano. Isto é, obviamente, reparem, eu também costumo dizer que é uma arquitetura que não precisa de ser habitada porque ela já está a habitar, não é? Quer dizer, é uma coisa... Já se percebe que as pessoas que vão estar aqui a trabalhar vão estar um pouco a mais, não é? Porque ela já nos dá tudo. É muito bonito visitar o edifício. Funciona ainda hoje com uma televisão que fala em português, em chinês e em português, que é uma coisa completamente surreal, e de repente estas caixas de luz, que são caixas de 5 tostões, completamente económicas, são agora uma espécie também de bastidor, não é? Das várias séries televisivas e dos programas e, portanto, de facto, escassez pura a criar uma imagem de riqueza ou de algum luxo ou de alguma sofisticação que é apenas virtual, digamos. E aqui a sala ocupada, não é? A sala ocupada que transborda de pessoas e de arquitetura e é um sítio incrível. A última grande obra que o Manuel Vicente faz em Macau é este edifício de bombeiros, um edifício, enfim, complexo, que abandona já alguns dos temas iniciais, um edifício não muito bem amado, mas em qualquer dos casos é um exercício já desenhado com computadores e, portanto, já com outro tipo de premissas,
mas que eu gosto muito porque tem esta espécie de prédios à volta que fazem uma espécie de vigilância. Eu chamo-lhe o réptil, eu digo que isto é um réptil que está a acordar, parece uma figura invertebrada, não é? E que tem aquele conjunto de prédios que são muitas vezes fábricas verticais. Há uma tipologia incrível em Macau que são fábricas verticais, que funcionam por pisos verticais. E aqui mais uma vez uma obra de arte arquitetónica e aqui talvez a ideia de que a certa altura de facto Manuel Vicente já era um pouco um arquiteto asiático, não é? Nós olhando para esta imagem da direita já não reconhecemos muito ou pouco das premissas da arquitetura moderna, da arquitetura da nossa matriz, digamos assim, não é? Como ele de alguma forma se tivesse deixado contaminar. Bom, acelerando um pouco, a segunda parte da história de Macau que eu quero contar brevemente é esta dos casinos. Este casino é inaugurado em 1970, é o Casino de Lisboa, é uma pequena estrutura que podia ter sido construída em Portugal, para quem conhece, na Póvoa de Varzim, ou em Espinho, ou em Estoril, é uma pequena estrutura que no fundo condensa o gosto quase fanático que existe na cultura asiática, na China, pelo jogo, não é? E que depois, enfim, aqui vemos, também só para fazer um pequeno parênteses para vocês perceberem, ali a amarelo está o casino, uma primeira zona de expansão que é o ZAP, e depois a zona de expansão nova que é o NAP, e que é feita por Álvaro Siza. Naturalmente, eu sendo português e fazendo uma palestra mesmo sobre AMD, Macau e Paris, não poderia deixar de fazer uma pequena referência ao Siza. Na verdade, o plano que ele faz é completamente desvirtuado e completamente ultrapassado, nem tem grande sentido, porque ele tenta criar uma regra e uma lógica e um plano que depois a própria realidade de Macau se encarrega de rapidamente ultrapassar. Mas a verdade é que ele faz esse plano. E aqui, aliás, há um combate, desculpa, isto é um bocadinho uma private joke, mas uma piada portuguesa, mas aqui há um combate terrível, não é? Entre o Manuel Vicente, que faz o plano à esquerda, que é, como vocês percebem, suficientemente complexo e orgânico, etc., e o plano do Siza à direita, não é? Isto é uma luta que se passa em Portugal, no retângulo português, e que é transposta aqui para Macau, tete a tete. Bom, mas o que acontece a partir deste século, a partir do handover, a partir de 2001, primeiro há um surto de gripe, que permite enfim, que tudo para, mas a partir de 2002, 2003, há de facto um arranque do jogo e desta arquitetura do casino, da arquitetura do entretenimento, e na verdade Macau, entretanto, já superou 4 ou 5 vezes as receitas de Las Vegas, não é? Las Vegas, já comparado com Macau, é uma espécie de subúrbio, não é? Porque, de facto, o poder de compra e a riqueza e o número de habitantes na China é tão grande que, de facto, o afluxo e aquilo que é criado aqui tem outra escala. Reparem, este edifício, a certa altura na internet havia um concurso para declarar qual era o edifício mais feio do mundo e este estava à frente, e, portanto, não estamos a falar de coisa pouca. E este edifício é o edifício que é o Grande Lisboa, que é a resposta do Stanley Ho, que é o monopolista do casino original, que responde ao surto dos casinos americanos com este, não é? Portanto, não fazendo coisa por pouco. Isto parece um Photoshop, não é? Parece uma imagem, mas não, é um Photoshop verdadeiro, não é? E é, de facto, uma peça... E eu devo dizer que a primeira vez que fui a Macau, depois do edifício estar construído, fiquei um pouco atrapalhado, mas devo-vos confessar que nas últimas vezes que eu tenho lá ido, tenho começado a gostar do edifício, não é? E, portanto, ou ele melhorou imenso, ou eu piorei, mas, enfim, em qualquer dos casos. Aqui vemos o casino, o modesto casino do Estoril, não é? Dos anos 70, e atrás o Grande Lisboa, que tem este aspecto de facto inanarrável, não é? Com esta espécie de nabo, ou esta espécie de Robocop, porque a cabecinha é muito pequenina, não é? Fora de escala, enfim. E isto é uma peça que tem 1,5 milhão de LEDs e que, portanto, muda de cor sempre que se quer, não é?
Bom, ao lado, mais interessante do que este edifício são as lojas de penhoras, não é? Que criam esta arquitetura muito bonita de eletricidade, porque naturalmente os chineses não podem levar muito dinheiro para Macau, há uma série de limites, portanto eles penhoram os seus objetos para poderem jogar, não é? Portanto isto é um sítio, ou estes sítios são absolutamente fundamentais. E depois no Cotai, não é? Muito rapidamente, no Cotai foi criado um strip, não é? Que é a imagem de Las Vegas. E foi criado, nomeadamente, o Venetian. O Venetian é uma réplica do Venetian de Las Vegas, só que muito melhor e muito maior. Não é? E, como vocês podem perceber, tem esta vantagem de juntar vários objetos de Veneza que nós só vemos separadamente, não é? É uma maçada, temos que trabalhar, temos que andar em Veneza, não é? Para ir até à Ponte Rialto, para ir até à Praça São Marcos, e aqui podemos ter de uma só vez o Palácio dos Dodges, a Ponte Rialto, e portanto é uma conveniência que eu não reclamo. E de facto, aqui estamos a falar da opulência, não é? Da opulência num sentido gráfico, arquitetónico, económico, enfim, todos os níveis que vocês possam imaginar. Naturalmente, o shopping é uma imagem do Grande Canal, não é? Ampliado e muitas vezes maior do que de Las Vegas. E eu aqui costumo dizer que nós estamos em vários sítios, não é? Estamos em Las Vegas, de alguma forma, estamos na China, enfim, e temos o sabor, o cheiro do McDonald's em vez do cheiro nauseabundo dos canais de Veneza, não é? Portanto, há aqui também um upgrade. Muito interessante é que aqui estamos nas costas do Venetian e estamos na Vila da Taipa. A Vila da Taipa que existe já há alguns séculos, que é uma vila portuguesa, não é? E a minha ideia é que daqui a uns tempos, para os turistas chineses e para os turistas tucur, a Vila da Taipa vai-se pensar que é uma criação também artificial a replicar uma vila portuguesa, não é? E portanto isto é um autêntico que provavelmente se vai transformar num falso, não é? Num falso autêntico. Porque, de facto, a proximidade dos casinos com estas terras mais ancestrais é muito grande. Depois, a resposta asiática aos americanos, o Galaxy, uma peça incrível, que parece realismo soviético, enfim, é uma arquitetura bastante complexa e monumental, enfim, que tem... nós visitamos depois lá dentro, mas tem uma piscina, uma praia, que segundo a propaganda atinge 2 metros de altura, as ondas, não é? Portanto, é de facto a definição da opulência, não é? A definição da opulência, nós quando saímos daqui estava-se a construir o novo Ritz, o novo Carlton, quer dizer, é um nível de opulência e de riqueza que não tem paralelo em nenhum território ocidental, pelo menos. Bom, e por falar em opulência, eu queria-vos mostrar aqui, para passarmos para a parte final da palestra, um edifício da Zaha que foi construído em Kowloon, que é no norte de Hong Kong, e que mostra, enfim, a arquiteta, como sabemos, morreu há pouco tempo, de facto, em grande controle e a construir um pouco vários edifícios na China, vários edifícios em todo o mundo. De facto, ela tinha, nos últimos anos, havia uma certa troça nos anos 80, 90, que era uma arquiteta que não conseguia construir, porque eram de tal forma complexas as suas arquiteturas e o seu desenho, etc. E, na verdade, a tecnologia informática e a tecnologia construtiva conseguiu encontrar ou conseguiu criar condições, e depois também o mercado conseguiu criar condições para que ela de facto fizesse edifícios que têm este caráter muito espantoso, no sentido não pejorativo nem positivo da palavra, quer dizer, ou seja, um edifício onde se entra e basicamente o mesmo gesto percorre todo o espaço, não é? Desde o átrio até às salas, até a própria fachada. Eu devo dizer, já agora, que nós decidimos chamar-lhe logo o Barco do Amor, por sermos muito parecido com o Barco do Amor, e, portanto, carinhosamente. E isto mostra, é um exemplo de como
de facto, a arquitetura e os arquitetos conseguiram, nomeadamente nestes novos territórios emergentes, como sendo a China, um sítio para construir loucamente, quer dizer, construir com carta branca ou carta verde, não sei como é que se diz, quer dizer, com toda a energia orçamental e com todo o talento artístico que se possa imaginar e com técnicas construtivas e a indústria de construção a acompanhar essa exuberância dos arquitetos. Portanto, eu não quero dizer muito mais do que isto, mas, no fundo, constatar que, por exemplo, depois, a norte de Kowloon, logo a seguir, aliás, isto é uma espécie de homenagem poética, porque, como se sabe, o Kullas foi professor da Zadid, e a Zadid era uma espécie de discípulo, enfim. O Kullas, Shenzhen é uma cidade, suponho, agora com 19 milhões de habitantes, portanto, São Paulo que se cuide, uma cidade riquíssima, uma cidade muito interessante do ponto de vista da movida intelectual e da noite, e dos bares e dos artistas. Tem um business district avassalador, eu acho que muito mais potente que muitas cidades americanas, e tem, obviamente, naturalmente, que o Kullas teria que estar presente, fazendo este edifício da Bolsa de Valores, que ele, agora, na última fase dele, quer assumir como sendo uma arquitetura absolutamente monolítica, de grelha, não inventiva, não imaginosa, para sair do Abu Dhabi e para sair do imaginário, digamos, mais iconográfico, mas ele obviamente não se contém e o tema interessante deste edifício é que tem o pódio que costuma estar no térreo, e a torre sai do térreo, o pódio aqui avança 27 metros, suponho, não é? E, portanto, a ideia é que o pódio sobe, como uma espécie de descrição da própria lógica da Bolsa de Valores, que também sobe e desce, não é? Uma narrativa bastante infantil e interessante, mas que, na verdade, o que ele está a pensar é nos seus ídolos construtivistas russos, não é? Nomeadamente o Lissitzky, que ele gosta de imitar e de trabalhar, não é? Que tinha, nos anos 20, estes arranha-céus fabulosos, não é? Que são os Cloudanger, não é? Onde as nuvens supostamente poderiam suportar, e é a resposta, digamos, soviética ao arranha-céus capitalista, não é? Portanto, o arranha-céus com este elemento horizontal. E, portanto, no fundo, o Stock Exchange do Rem Koolhaas está à espera de subir até aos píncaros do Lissitzky e do construtivismo russo. Na verdade, a alcunha que o edifício tem é a mini-saia, não é? E eu acho que é absolutamente apropriado, não é? Portanto, há aqui também, apesar de tudo, há aqui um certo humor negro, pelo menos, não é? Que o Rem Koolhaas vai colocando e que nós, olhando para os edifícios que estão na envolvente, no caráter tecnocrático, burocrático, de aço e de vidro, absolutamente sem cérebro, apesar de tudo, podemos pensar no construtivismo russo e no Lissitzky, é uma mais-valia que o Koolhaas coloca. Mas vejam aqui, o edifício está ali no meio, como ele pretende ser, e é absolutamente, impiedosamente, eu diria quase de forma sadomasoquista, um edifício sem palavras, não é? Sem nada para dizer. Bom, e chegamos finalmente, vocês dirão respirando de alívio, a Paris, mas é por pouco tempo, porque eu não quero que vocês fiquem com muito alívio. Eu vou mostrar duas obras, muito rapidamente. A Fundação Louis Vuitton, que o Frank Gehry construiu no Bosque de Bolonha, no Bois de Boulogne, um edifício que foi altamente protelado, criticado por várias organizações, mas que depois, naturalmente, foi construído. É um edifício, de facto, de uma opulência e de uma complexidade construtiva, tecnológica. Enfim, não vou aqui dizer os números, mas aparentemente terão trabalhado 400 pessoas neste edifício. Há 19 mil painéis de betão, de concreto, 30 mil painéis de vidro. Enfim, os números eu posso inventá-los, porque também não tem mal nenhum, ficaria no espírito da coisa. A verdade é que é de facto um edifício desarmante. Faz o Guggenheim de Bilbao parecer uma garagem.
E, portanto, em Bilbao estamos na escassez, claramente, mesmo sendo aquele edifício, não é? Aqui estamos na opulência, de facto, dramática, não é? Depois, ainda, o edifício, na verdade, só se pode construir numa certa proporção, numa certa dimensão, a que o Frank Gehry chama, não sei porquê, iceberg, e depois tudo o que é construído acima dessa proporção, acima dessa caixa, tem que ser em vidro, por razões de ordem legal. E a metáfora que ele escolhe, de facto, são as velas de um barco. São 12 velas de um barco, e o barco é uma homenagem à pujança da cultura francesa. Não sei se um barco pode aterrar no Bosque de Bolonha, não é? Quer dizer, há aqui, de facto, muitas dúvidas, não é? Depois vemos ao fundo La Défense, também com o seu caráter impiedosamente financeiro e arquitetónico, enfim, muito cruel, e perdemos um pouco as palavras, não é? Eu estive em Paris e depois fui a Yaoundé, e então é difícil de compaginar as duas realidades, não é? E aqui vemos, a verdade é que a Fundação Vuitton conseguiu passar tudo à frente, não é? A Assembleia Nacional Francesa votou a favor do edifício, considerou uma obra de arte ainda antes de ele estar construído, portanto foi tudo furado e tudo ultrapassado para que o edifício fosse construído. Aqui é que estamos a ver La Défense, ao fundo, e é também, estamos num sítio frio, a olhar para um sítio gélido, não é? É uma experiência interessante. Isto é pura arquitetura, ou pura arte, ou pura finança, não é? Ou puro Vuitton. Mas muito desarmante, muito desconcertante, porque é de um rigor e de uma sofisticação tecnológica, juntando a madeira e os materiais mais avançados, que é, de facto, uma espécie de barco perdido, não é? Mas é isto. É isto, não é? É isto que eu me referia no início, não é? Porque há um jornalista espanhol, a seguir à inauguração da Louis Vuitton, em Oviedo, que lhe pergunta porque é que ele faz uma arquitetura de show-off, uma arquitetura... E ele responde assim. E isto é o ponto que eu queria colocar há bocadinho, que é homens como o Frank Gehry, ou figuras como o Frank Gehry, ou como outros, estão num sítio onde não há retorno, não é? E a única resposta... Ele depois pediu desculpa, diga-se, porque o Frank Gehry, que nós até conhecemos, porque é amigo do CISA e vai a Portugal, que é um canadiano, não é? Um homem do Canadá dificilmente é mal educado, não é? Portanto, isto foi, de facto, um momento complicado, mas eu acho muito significativo na história que eu estou aqui a tentar contar. Por último, a Filarmónica de Paris do Jean Nouvel. O Jean Nouvel processou o construtor e o Estado francês porque lhe aldrabaram o projeto, etc. Uma história também muito interessante. Mas a mim não me interessa nada disso, não é? O que me interessa é quando eu olhei para esta fachada, não sei se é fachada que se diz, ou para este objeto, e eu, basicamente, isto é em La Villette, é uma obra também, inaugurada, aquilo que eu me lembrei foi disto, não é? E a sensação que eu tive foi esta, foi de uma espécie de acontecimento que eu não queria assistir, não é? E eventualmente, este possa ser o próprio Jean Nouvel. Muito obrigado. Não sei se vocês querem fazer algumas perguntas, gostaria de responder. Querem. Não sei, eu vendo essas imagens no final, eu me lembrei quando você começou a mostrar a trajetória do Manuel Vicente, e você falou de um momento que ele tinha uma influência do Távora, mas a partir de um momento você começa a ver na obra dele, da mesma forma que Macau está virando uma Las Vegas,
parece cada vez mais claro que o Venturi está se fazendo presente na arquitetura dele. Eu não sei como que é essa trajetória dele. Isso é exato, não é? Eu não falei muito sobre isso para não me alongar muito. A verdade é que há o Manuel Vicente antes de ir para a América e depois de vir à América. Acontecem também os anos 60. Como se sabe, o próprio Venturi era um discípulo de Lois Kahn e a Dennis Scott Brown. Depois zangaram-se. Em qualquer dos casos, eu até costumo dizer que o Manuel Vicente, tendo trabalhado com o Kahn, na verdade, a grande inspiração que ele teve nesse período foi a Dennis Scott Brown e as coisas que a Dennis Scott Brown dizia e o Venturi. E, portanto, ele abandona o cuidado com o detalhe e o cuidado com a pormenorização e a ideia de tipologias do tipo claustral, como acontece no orfanato, e tenta fazer uma arquitetura mais apropriada ao sítio difícil e pouco afeto a grandes pormenorizações que é Macau. E, portanto, ele encontra no novo realismo americano do Venturi, primeiro da contradição e complexidade e depois o de aprender com Las Vegas, uma password, um modo de entender a arquitetura que é mais que é menos português de alguma forma, não é? Que é menos missionário, não é? A arquitetura portuguesa, a arquitetura moderna portuguesa é muito marcada por uma ideia de missão. Os arquitetos portugueses querem, de facto, transformar o mundo pela arquitetura, como acontece um pouco na tradição moderna, e o Manuel Vicente percebe que isso que esse entendimento em Macau é um pouco risível, ou não faz muito sentido. O que não significa que ele desista de ser arquiteto, e ele continua a ser um arquiteto moderno, como vimos naquelas imagens do Fai Chiquei e do STDM. São arquiteturas onde o padrão, a regra, a estrutura, o botão à vista, enfim, são elementos fundamentais. Mas ele quer aumentar o léxico, não é? Ele quer permitir que mais gente e outro tipo de visualidade possa permear a sua arquitetura, não é? E, portanto, ele nos anos 70, 80, um pouco como acontece na Europa e na América, a arquitetura dele é mais permissiva, é mais fantasiosa, é mais ficcional, e ele, portanto, estabelece de facto, como dizias e bem, um entendimento diferente. E acaba por fazer também um livro belíssimo chamado Macau Glória, que é também um levantamento das arquiteturas episódicas e cotidianas de Macau, um pouco à maneira do Learning from Las Vegas, não é? Que depois Macau venha a ser comparado com Las Vegas, é que torna isto ainda mais, que cria aqui uma justiça poética incrível, não é? E é uma pena que o Manuel Vicente, enfim, já não esteja entre nós, porque eu acho que ele gostaria imenso e teria enorme prazer de discutir connosco aquilo que está a acontecer em Macau agora. Boa noite. Você comentou aqui em Camarões na questão da documentação arquitetônica, você não conseguiu encontrar muita informação e de algum jeito isso te vinculou a estudar essas obras e em alguma maneira descrever elas. Eu queria saber se nessa descrição que você deve estar ou já ter feito ou pensando em fazer, se há participação das pessoas que estão lá no momento dessa documentação e e aí eu acho que é importante isso acontecer, dessa informação não ser um olhar exterior para aquilo que está lá, mas participar de um circuito ali dessa fundação de uma escola de arquitetura, enfim, de fazer essa descrição não ser só um olhar exterior, mas ser intrínseca a esse novo projeto do governo. Isso é uma pergunta também muito, muito pertinente, não é? Nós fomos lá, e não quis maçar-vos com os detalhes, mas, na verdade, aquilo que nós estamos a trabalhar na verdade, a fazer uma candidatura à União Europeia porque nem Coimbra tem o financiamento, nem os Camarões têm o financiamento para
para fazer uma escola de arquitetura e para lançar este projeto, não é? Portanto, no fundo, este trabalho inicial tem agora uma segunda fase, que é essa candidatura a fundos europeus que existem para articulações entre a Europa e a África. E aquilo que eu quero fazer, mesmo que depois isto não avance tanto como nós gostaríamos, aquilo que eu gostava de fazer é aquilo que eu pretenciosamente chamo um report, não é? Um dossiê de investigação um pouco à maneira das Nações Unidas nos anos 50, onde a gente faz uma avaliação no terreno das escolas que existem, dos problemas urbanos que existem, das arquiteturas que existem, da história que existe, dos problemas infraestruturais que existem, e onde, obviamente, a participação local é absolutamente fundamental. Eu devo dizer que nós tivemos 2 reuniões incríveis. Uma com o Presidente, bem sei que não é exatamente isso que estavas a sugerir, mas é uma aproximação. Nós tivemos 2 reuniões, uma com o Presidente da Ordem dos Engenheiros e a outra com a Presidente, porque é uma mulher da Ordem, da Associação de Arquitetos de Yaoundé. E foi uma sessão absolutamente incrível, não é? Porque, na verdade, a Associação de Arquitetos de Yaoundé existe na favela, é na favela que está lá a sede. Há uma mesa numa sala com uma toalha de plástico, há uma senhora que está a fazer a secretariar e depois há a Presidenta da Associação de Arquitetos. E ela esteve 1 hora ininterruptamente a falar, a contar-nos os problemas todos que existem do ponto de vista da arquitetura e da cidade em Yaoundé. E foi uma sessão absolutamente maravilhosa que acabou com ela a entregar-nos um cartaz que tenho na minha universidade com o nome de todos os arquitetos dos Camarões, que são 50 ou 60, com alguns nomes riscados. E a certa altura, antes dela nos entregar esse cartaz, ela pegou numa régua e numa caneta e riscou mais alguns, que eram obviamente os arquitetos que entretanto tinham morrido. E, portanto, nós contamos com o Presidente da Ordem dos Engenheiros, com o Presidente da Associação de Arquitetos, com uma série de pessoas com quem nós trabalhamos, como se viu naquela fotografia, para nos ajudarem a fazer um levantamento local, porque, como tu dizias e bem, por um lado há o lado disciplinar e também de arquivo que se pode eventualmente encontrar lá, suponho com dificuldade, mas depois um trabalho local com as pessoas locais que será absolutamente fundamental para que esta missão ou que esta investigação faça algum sentido, não é? Portanto, é exatamente isso, sendo que o terreno não é simples, não é? Repara, eu como disse conheço relativamente Luanda ou Maputo, que são sítios difíceis, mas não tem qualquer comparação com Yaoundé, não é? Não tem, portanto, o nível de realidade social é muito mais dura e muito mais forte e, portanto, é um trabalho, mas que para nós portugueses é importante porque nós também precisamos de entender outras realidades paralelas em África, não é? Nomeadamente esta África francófona, não é? É importante para nós percebermos como é que Angola e como é que Moçambique se desenvolveram no século XX. É preciso também perceber como é que outros países também tiveram as suas arquiteturas e as suas narrativas, porque isso nos dá um quadro mais completo de uma realidade que é, neste momento em Portugal, uma das saídas de investigação e de trabalho mais importantes, que é de facto a África. Não sei se respondi. Ô Jorge, tem uma coisa que eu acho muito interessante assim, no que você mostrou, que quando eu vi a sua proposta de tema, né, e o título e tal dessa aula que você propôs para a gente, então, né, a opulência e a escassez e tal. Falei, pô, interessante isso aí. Agora, depois fiquei vendo assim, as imagens que você mostra, tem tudo o que você diz, né? E você acabou de dizer aqui, mas tem um discurso muito forte nas suas fotografias, né? Paralelo e não contraditório, aliás, com o que você fala, né? Mas ele tem uma
tem uma dimensão muito forte, assim, para mim, pelo menos, pareceu assim, né? Mostrar uma espécie de uma tragédia social mesmo, assim, né? De lugares que estão, quer dizer, com exceção de Paris, e você tomou todas as precauções justamente quando você foi começar, né? Em dizer que Paris constituía uma espécie de outra questão, enfim, muito diferente do que você diria sobre Camarões e sobre Macau. Mas nesses dois polos, né, tem uma espécie de uma tragédia social mesmo, de um lugar que fica justamente ensanduichado, né, entre a escassez e a opulência, que são, na verdade, dois extremos igualmente indesejáveis, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de uma reorganização social desses lugares, né? Quer dizer, a escassez é um problema. Claro, tem uma dimensão lá da escassez no sentido de uma austeridade arquitetônica com a qual, tudo bem, todos nós que somos amigos desde os anos 50 estamos de acordo, mas eu falo da escassez do ponto de vista material mesmo, assim, né? De condições mesmo de vida e tal, que as suas fotografias mostram muito fortemente, né? E depois, quer dizer, a solução, entre aspas, para essa situação de escassez, na verdade, é um espetáculo, uma fantasia qualquer e tal, assim, sabe? Então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, como se estivesse mostrando para nós, assim, uma espécie de contraface hipercontemporânea de um tipo de neocolonialismo mesmo, né? Não sei, assim, talvez seja meio obsoleto o termo e tal, mas são assim, intervenções completamente heteronômicas, né? E verticais em cima de espaços que estão lá num outro tempo histórico e que, de repente, recebem esse bombardeio, né? Daí eu achei uma outra coisa também que eu acho que merece, assim, a mim me deixou muito, muito feliz, assim, que as suas fotografias... Você é um grande fotógrafo, né? As suas fotografias não são nada banais, né? Você tem uma forma de fotografar, inclusive a própria arquitetura, né? Achei bonito isso. Uma forma singela, né? Você se põe nos lugares assim que são tem um discurso contra a fotogenia, né? Que é muito interessante também. Eu penso tudo isso pelo seguinte, porque aqui a gente está num espaço da escola, né? É sempre bom lembrar isso, né? O Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea e tal. Eu já tive discussões assim muito gostosas e muito acaloradas com o meu antecessor aqui, o queridíssimo professor Rafik Farah. E o Rafik, ele sustentava essa ideia e continua sustentando. De vez em quando ele me pega lá no meio da calçada ali e fala: não, arquitetura não pode ir no seminário e tal. Aí eu falo: mas Rafik, como é que um seminário de cultura e realidade contemporânea, neste mundo em que nós vivemos, se você não, em algum momento também não olhar para a produção arquitetônica contemporânea, você não vai captar uma porção absolutamente decisiva da realidade. Porque a nossa fantasia está passando por isso, tá certo? Então tem que falar sobre essas coisas, né? Mas eu acho que você faz isso de uma maneira, acho que, do meu ponto de vista, ideal aqui para esse espaço, entendeu? Quer dizer, você mostra isso, mas não se trata de uma discussão sobre arquitetura do ponto de vista de um detalhe ou de outro, de um fazer assim ou de um fazer assado, mas inserindo a arquitetura dentro de um grande processo cultural global, inclusive, né? Enfim, alguns comentários assim, pensando em voz alta um pouco, assim. Eu agradeço muito essa gentileza. De facto, nós somos arquitetos, não é? E, portanto, não tenho qualquer pretensão fotográfica. A verdade é que eu tenho devo ter alguma coisa a ver com isso, porque eu tenho o pânico de perder as fotografias, não é? A única coisa que eu sei sobre fotografia é que eu, depois de fotografar, tenho um pânico absoluto de perder aquele fotografia. Portanto, há qualquer coisa de importante, porque eu acho que há... As suas fotografias têm cenas, né? É muito interessante isso.
eu sou miúpe e tenho péssima memória e, portanto, as fotografias para mim ganham um valor documental e um bocado absurdo, não é? Mas eu costumo também dizer, não é? Nós arquitetos estamos sempre a falar sobre pedras e tijolos e janelas, não é? E buracos. E, portanto, nós desenvolvemos com isso, eu acho que todos os arquitetos, um grande desejo sobre as coisas, não é? Porque, apesar de tudo, os artistas conseguem mostrar pessoas e figuras e a realidade, não é? Nós mostramos paredes e isso obriga-nos a desenvolver uma grande humanidade, não é? E eventualmente é isso que escapa quando se ouve falar muitos dos melhores arquitetos ou muitos dos melhores críticos, não é? E eu tento, de facto, passar alguma dessa emoção que extraordinariamente se pode ler a partir de buracos e de portas e de janelas e de meia dúzia de coisas, não é? E acho que de alguma forma os arquitetos têm todos também uma certa visão fotográfica, não é? Eu conto sempre um episódio terrível, só este detalhe porque acho que isto pode ter algum sentido. Há um arquiteto que nós muito gostamos, que é nosso amigo, que é o Gonçalo Birne, que a certa altura estava num programa de televisão e estava a fazer o discurso. Então o cenário do programa era muito bonito, era a entrevistador e o Gonçalo, e depois havia no fundo um conjunto de slides que iam passando da obra dele, não é? E ele a certa altura começa a dizer aquela coisa que todos nós dizemos, que a arquitetura não é a imagem, que a imagem não é importante, que a imagem não sei o quê, e as imagens belíssimas deles apareciam no background. E isso é uma contradição insanável, não é? Nós não podemos cair, pelo menos sem nos prepararmos, nessa ratoeira de dizer que não acreditamos nas imagens, que as imagens são inimigas da arquitetura, e depois estamos com elas atrás de nós, não é? Isso é uma contradição incrível. E, portanto, a minha predisposição é fotografar, não é? É aceitar as imagens e, eventualmente, construir alguma coisa com elas que faça sentido. Principalmente, eu acho que elas não são importantes, as fotografias, porque eu acho que elas, umas juntas das outras, não é? Quando eu mostro as duas coisas seguidas e elas têm algum desconcerto, é aí que eu acho que há um efeito, não é? De qualquer forma, agradeço o comentário. Queria tentar fazer uma rápida colocação, entrando nessa questão, e me motivou aí o final da sua fala, onde você diz que o sentido das imagens talvez esteja sobretudo em uma atrás das outras, né? E quando você fala isso, vem assim a principal, acho que riqueza e aprendizado da sua fala é dessa maneira em que você nos traz isso que nós, arquitetos e estudantes eternos, nos debruçamos, que é esse meandro, essa relação desejada entre a arquitetura e a realidade das cidades. E o que você faz nessa sua tão bonita conferência é através das imagens, mas através da sua fala tão precisa e fazendo essa relação que se dá de uma maneira absolutamente sutil, permeada e interrelacionada a todo momento das condições urbanas e sociais e aonde vão e que arquiteturas existem ali, em que condições e com que significados. E aí queria também assim, só, mencionar como é significativo a hora que você chega em Paris e a cidade não aparece, né? E então o quanto nessa opulência, né, a independência do edifício, né, que vem junto com o Star System, ele reverte, né? Ele vira do avesso, de fato, e o edifício, a joia, a preciosidade, o objeto, aí ele já dispensou, inclusive, essa cidade que todos nós sempre vamos achar belíssima e terá um sentido simbólico na democracia do mundo, etc. e tal, mas é impressionante, interessantíssimo na construção da sua fala, onde não há Paris. Foi um enorme prazer.
Bom, muito obrigado.